Não sei se me estão a Então ouvir. vá, passamos a palavra, Manela. Bom Agora já trabalho, está. até já. Bom dia a todos, muito obrigado aos colegas, muito obrigado a todos aí que nos estão a ouvir e que estão a participar nesta conferência. Bom dia ou boa tarde, porque já é no início da tarde de hoje. Como dizia, muito obrigado a todos por estarem connosco, a participarem nesta ativa conferência, a quarta conferência, Profissionalização do Coaching. Temos agora um novo tema, para os quais temos uma convidada que eu já vou descrever. O tema é como identificar sinais de depressão. É uma área sensível, é uma área fronteira que os coaches, na nossa opinião, enquanto grupo português de coaching, devem ter em atenção, isto porque, mas com várias situações ligadas às vezes a processos de coaching e que podem trazer problemas quando não identificados, e a nossa preocupação e o nosso querer aqui é promover um debate que possa trazer à luz alguma dos sinais ou alguns dos sintomas que estão ligados a processos claros de depressão e que aqui a ideia é de acrescentar valor aos coaches que nos estão a ouvir, de como ter noção destes sinais, como identificar coaches que estão perante estas situações e, nas boas práticas, quando identificados, saber o que fazer, nomeadamente a identificação e o aconselhamento do seu coach e do seu cliente para um outro profissional, neste caso aqui, profissionais na área da psicologia ou mesmo até na área da psiquiatria. Connosco, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, temos a doutora Ana Caetano. A doutora Ana Caetano é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, é psicoterapeuta pela Associação Portuguesa de Terapia Cognitiva Comportamental Integrativa, tem formações específicas em Eye Movement Desensibilization Processing, que é conhecido pelo EMDR, exatamente, brain spotting, outras situações ligadas também ao psicodrama, enfim, tem uma formação muito específica e intensa sobre como lidar com indivíduos e grupos, nomeadamente em adultos, nesta área. E, portanto, ninguém melhor do que, na nossa opinião, a doutora Ana Caetano para nos falar sobre estas situações de como identificar sinais de depressão. Muito obrigado, doutora Ana. Passo-lhe a palavra. Ora bem, novos tempos. Eu desde já quero agradecer o convite para estar presente nesta conferência. Eu lembro-me que foi um dia lindíssimo em que me convidou, foi o Manuel que me convidou. Estava na praia, estava um dia fantástico de praia. E o meu primeiro pensamento, quando vi uma chamada não atendida de um número que desconhecia, foi: deve ser alguém para marcar uma nova sessão. Porque, tal como foi já dito aqui durante a manhã, vivemos num momento difícil da nossa sociedade. Esta situação de insegurança que nos coloca perante a questão de saúde, medo em relação à nossa saúde e medo em relação à nossa sobrevivência económica, faz com que mais pessoas se sintam afetadas. É como se esta situação tivesse ampliado também as nossas fragilidades. E enquanto estava a preparar aqui a nossa conversa, percebi como é importante também este tema, que é os coaches recebem pessoas no seu espaço, falam com pessoas e são agentes também de mudança, mas acima de tudo estão em contacto com aquela pessoa e podem identificar os sinais de depressão, encaminhando-os para o profissional adequado. Um aspecto muito importante, quando eu gosto de fazer sempre uma pesquisa na internet, quando me pedem para falar sobre determinado tema, e eu fiz a pesquisa como identificar os sinais de depressão no Google há 2 semanas atrás, e em 50 segundos aparecem 5.800 resultados. Ora bem, há muito interesse e há muita gente a viver neste momento em silêncio, envergonhado, confundindo os sinais da depressão com fraqueza, cobardia e preguiça. É mesmo muito importante falar sobre isto.
O que acontece também é que a determinada altura há termos que entram na linguagem comum e toda a gente os vai referindo, mas não sabemos muito bem o que é que está dentro desse termo. Quando nós falamos de depressão, nós estamos a falar de uma doença que representa 23%, nos países desenvolvidos, representa 23% da carga de doença total no mundo inteiro. Uma das coisas que a depressão mais promove, ou mais potencia, não é promove, mais potencia, é o suicídio. E os números são alarmantes. Cerca de 1 milhão de pessoas por ano morre por suicídio. Para se ter ideia, é superior à soma de mortes por homicídio e pessoas que morrem em cenários de guerra. Aliás, durante este mês decorre a campanha Setembro Amarelo, em que se sensibiliza para a prevenção do suicídio e para estarmos alertas para este tema, em que o suicídio também é um tema tabu em muitos países e em muitos contextos. Quando nós vamos especificamente à depressão em Portugal, temos este número. Nós que andamos sempre à procura daquele sítio onde somos melhores e onde pontuamos mais. Portugal é o país da Europa com maior prevalência da depressão, só ultrapassado no mundo pelos Estados Unidos da América. Para termos ideia, 8% da população portuguesa, cerca de 400 mil pessoas entre os 18 e os 65 anos de idade, sofrem de depressão, sendo que a depressão contribui para 70% dos casos de suicídio em Portugal. E de 8 em 8 horas morre um português por suicídio, e a cada hora há um português que se tenta matar. É assustador. Por outro lado, gostava de salientar que a depressão, os sinais da depressão, quando identificados atempadamente, e encaminhados para o tratamento adequado, têm uma taxa de sucesso de 70% a 80%. Outro alerta é que os números que eu referi aqui são números de antes da pandemia de Covid-19. E em todo o mundo está a aumentar o número de perturbações mentais, principalmente dentro do campo da depressão. Assim, a depressão é uma doença comum e mata. Uma das coisas que eu gostava de salientar é que nós no mundo da psicologia referimos que a depressão é uma espécie de constipação da alma. Mais cedo ou mais tarde, qualquer um pode constipar-se. O que nós sabemos é que a constipação também tem vários gradientes. Pode ser só corrimento nasal, uma febrícula, até uma infecção pulmonar, dores musculares e não conseguimos sair da cama. Da mesma maneira, há uma depressão que nos momentos iniciais é leve, há pequenas coisas que ficam comprometidas, mas se não for tratada, vai evoluindo até um grau severo em que, por exemplo, o risco de vida, tratar da sua própria higiene e levantar-se da cama são coisas hercúleas para aquela pessoa. Então é muito importante percebermos que dentro da depressão, tal como dentro de uma constipação, pode ser uma constipaçãozita, como pode ser uma gripe grave. Todos nós temos oscilar de energia, não é? Todos nós às vezes estamos, hoje acordei com os pés de fora, hoje não estou lá grande coisa. E outros dias estamos melhor, descansamos, se calhar precisávamos de um fim de semana, se calhar precisávamos de sair e estar com amigos. O problema é quando fazemos todas estas coisas e o grau de energia fica sempre em baixo, não conseguimos levantar o nosso humor. Mas afinal, como é que se fica deprimido, não é? Qual é a diferença entre este oscilar de energia e ficar bloqueado na zona de baixa energia? Todos nós convivemos com diversas situações, desde que nascemos até morrermos, com diversas pessoas e diversas situações. E é nesse convívio, nessa interação, que nós vamos construindo uma imagem do mundo. E dentro dessa imagem nós vamos percebendo que há coisas que refletem segurança e que nós podemos estar à vontade e há outras que são perigosas. E a partir desta interação nós vamos criando um mapa daquilo que nos rodeia. Um
um dos fatores mais importantes que nos ajuda a criar este mapa de segurança ou de perigos são as emoções. As emoções são muito rápidas na sua ação, acontecem como uma onda, têm um impacto em nós, começam a ampliar-se, trazem uma informação, consoante o tipo de depressão, de emoção, até que finalmente caem e se diluem. É como uma onda, mas que gera depois um sentimento que perdura durante mais tempo. E a determinada altura de nós sofrermos diversos impactos, sentirmos diversas emoções, vamos criar esta imagem do mundo, mais uma vez, se é seguro ou inseguro. Cada uma das emoções tem um registro de sobrevivência para nós. Eu vou só falar das 5 emoções básicas. E, aliás, há um movimento em cada uma dessas emoções que deixa depois um impacto no nosso corpo. Por exemplo, a alegria. A alegria é quando eu sinto que estou num ambiente seguro, em que posso aproximar-me das pessoas, posso falar com elas, sorrio, olho nos olhos. As outras emoções, a tristeza, por exemplo, a tristeza traz-nos a informação de que nós perdemos qualquer coisa de muito importante. E então temos mais um movimento de nos encolher, ficarmos quietos e sossegados, e o registro não há energia agora para seguir com o dia-a-dia. Agora é preciso recuperar força até para continuar. O nojo é quando algo pode ser tóxico, repelente, e o movimento é afastamento. Nós queremos ir dali para fora. Mais uma vez, um movimento que se sente no corpo e que deixa um determinado registro. A raiva. Essa emoção com má reputação e muito necessária, porque indica-nos que alguém está a entrar no nosso território, alguém está a dilapidar os nossos recursos e eu preciso de me defender e dizer, ficas aí, pôr limites na situação. Ora bem, eu vou tendo esta interação com o mundo, vou percebendo o que é seguro, o que é que me traz tristeza, o que é que me traz bem-estar, e eu vou criando sentimentos, afetividade em relação às coisas. E depois, a determinada altura também, eu vou tendo dentro do meu mundo interno, portanto há o mundo externo, e depois dentro do meu mundo interno, eu vou tendo uma grelha de análise sobre como é que hei de interagir com o mundo. Esta situação de eu estar em contacto com o mundo exterior, perceber o impacto que tem em mim, como é que eu hei de reagir, cria em mim um determinado ambiente que pode ser definido como humor. Lembrem-se que a depressão é uma perturbação do humor. O que acontece é que o humor é estável, portanto, nós a determinada altura temos uma espécie de humor basal, e esse humor estável pode ser eutímico, não precisam decorar grandes coisas sobre estes termos, mas é assim, eu equilibrado, em que eu estou bem, tenho energia, consigo ativar-me, consigo recolher-me, eu consigo ter uma interação adequada com o mundo e mesmo perante situações complicadas, eu mantenho o meu estado de base. Há depois um humor deprimido. Estas pessoas provavelmente tiveram muitas interações com o mundo que lhes trouxe tensão continuada e uma noção de que não são suficientes. Eu vou dar um exemplo. Se nós formos criados numa família em que, e sim, vai dar tudo ao pai e à mãe e aos contextos familiares, tem um aspecto fundamental e importantíssimo na nossa educação e na maneira como nós depois crescemos e nos desenvolvemos ao longo da vida. Mas se eu fui educada numa família em que me deu a noção de segurança e insegurança, e depois, perante a insegurança e perigo, o que é que eu posso fazer? É melhor proteger-te, é melhor recolher-te. Não, tu podes avançar, podes confiar nos teus recursos. Eu aprendo este equilíbrio. Eu estou seguro porque eu tenho competências para lidar com aquilo que me acontece. Ou então não, nesta situação eu não tenho competências, isto é demasiado, é melhor eu proteger-me. E aquilo que eu vou interiorizar é, o mundo tem situações perigosas, mas eu tenho ferramentas para lidar com isto.
e eu vou criando uma sensação de tranquilidade perante o mundo. E daí o humor equilibrado. Se eu, em outra família, em outro contexto, eu sou educada numa família em que tudo é ameaçador, é tudo grave, é tudo difícil, e nós, não vale a pena fazer seja o que for, já somos derrotados à partida. A imagem com que eu vou crescer, a imagem que eu tenho do mundo é, o mundo é algo ameaçador, perigoso, e eu não posso fazer nada em relação a isso. Então eu sinto-me constantemente em perigo. Portanto, já nem é aquilo que acontece realmente. É aquele filtro que se instala e que nós, na depressão, e que vocês de certeza também já ouviram falar sobre as questões dos pensamentos autorreferentes negativos, aquele diálogo interno que está constantemente a deitar-nos abaixo, mas já não são os acontecimentos. É a nossa percepção dos acontecimentos que vai contribuir para eu me sentir competente, eu tenho recursos, eu posso lidar com aquilo que me acontece, ou sistematicamente sentir que não pertenço e que sou incompetente e que não sou capaz. Uma pessoa que está constantemente neste sítio de não consegue, não é capaz, vai criar um humor, o seu ambiente interno fica deprimido. Ou seja, uma visão negativa do mundo, só se olha para os déficits, não se olha para aquilo que se pode desenvolver, sou um derrotado à partida. Isso tem um impacto no nosso corpo, na nossa fisiologia. Agora aqui quero também fazer uma distinção que está relacionado com o tipo de depressão. Eu costumo, inclusive, até para os meus pacientes lá no consultório, costumo dizer às pessoas que é como o diabetes. Há um diabetes com que nós nascemos e há um diabetes com que nós adquirimos porque temos um determinado estilo de vida. E a depressão, portanto, é um paralelo, é uma metáfora, também há uma coisa deste género, que é, há pessoas que nascem com um humor melancólico, principalmente pessoas que já têm história de depressão na família, situações de traumas transgeracionais antigos, e nascem realmente com a chamada depressão endógena ou características que as predispõem a adquirir este olhar deprimido, melancólico, como se andasse uma nuvem só a chover em cima de nós. E depois há aqueles que qualquer um de nós pode estar no diabetes adquirido, na depressão adquirida, em que determinados acontecimentos nos desgastam de forma a nós acharmos que não somos competentes para lidar com o mundo. São tão fortes, são tão intensos. Lembrem-se, é a constipação da alma. Perante determinadas circunstâncias, qualquer um de nós pode desenvolver um humor deprimido e uma depressão. Um aspecto muito importante que eu gostava de salientar é que mesmo dentro desta depressão adquirida, há fatores que nos predispõem para a depressão. A investigação identifica que pessoas que sofreram experiências adversas na infância, pessoas com personalidades introvertidas, pessoas obesas, as mulheres, pessoas que pertencem a minorias étnicas e os homossexuais têm mais probabilidade de desenvolver depressão do que outras pessoas. Porquê? Porque passam muito tempo a lidar com situações estressantes, encaram muitas vezes no mundo a sensação de não pertença, a sensação de desadequação, e isto vai contribuindo para aquela noção no nosso mundo interno em que eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não sou suficiente. A depressão é aquela doença, aquela perturbação mental muito importante. Eu queria já ter dito isto, que a depressão é uma doença, não é um estado de espírito, não é alguém que agora lhe deu para isto. Afeta e compromete o nosso funcionamento em termos cognitivos, por exemplo, confusão mental, lentificação do pensamento, indecisão continuada, uma sensação de neblina, muitas vezes, em que a pessoa simplesmente não consegue ver claro.
compromete-nos em termos físicos. Às vezes dores de cabeça em que a pessoa faz tratamentos e toma e faz injeções de botox, que fiquei recentemente a saber que é um dos tratamentos que se faz para as enxaquecas, e não encontra nada resolve. Dores musculares, o peso no peito, a dificuldade em respirar, compromete-nos em termos do nosso comportamento, da nossa ação do mundo, que é, não apetece estar com ninguém, digo que não a todos os convites que me fazem, sou de poucas palavras, eu que era muito falador ou muito faladora, não me calava e de repente não consigo, não há nada que me apeteça dizer. E depois isto a pouco e pouco vai comprometendo a iniciativa, porque é um aspecto que eu gostava de passar também, que é a depressão. É um termo que a medicina, a saúde, foi buscar à geografia. A depressão na geografia é uma queda abrupta no terreno ou da pressão atmosférica. E na área da saúde mental, a depressão é uma queda abrupta de energia. O contrário da depressão não é alegria. O contrário da depressão é vitalidade, é energia. Não é? Nós podemos ter vários graus de depressão e, tendo em atenção que os números que nós temos, somos o país da Europa com maior prevalência de depressão, só ultrapassado pelos Estados Unidos, o número de pessoas identificadas com depressão, isto antes da pandemia, as probabilidades de vocês, enquanto coaches, receberem uma pessoa deprimida no vosso espaço é altíssima. Então, como é que se identifica? Ok, tenho estado a ouvir aqui o cuidado que vocês colocam sobre quais são os limites da minha atuação, quando é que eu posso dar mais um passo, estou a ajudar ou não a pessoa. Como é que se identifica então? Existe uma depressão inicial, portanto, aquele corrimento em que se calhar nós vamos à farmácia e dizemos que estamos com um bocado de dor de cabeça e se calhar é algo, está mais comprometido a noção de prazer, de isolamento social, parece que me falta qualquer coisa e se calhar é importantíssimo quando se identifica uma pessoa nestas circunstâncias que é o que é que está a fazer para contrariar isso? Procura as pessoas, está a descansar o suficiente, tem situações de passatempos suficientes, as pessoas esqueceram-se que passatempo não é só ver televisão, precisam de envolver o corpo, faz exercício físico e se calhar neste estado, neste momento da depressão, a depressão leve, e com os sinais iniciais é muito importante a vossa ação no sentido de descanso e lembrar à pessoa as coisas que pode fazer para seu bem. Depois há uma depressão, se a depressão não for tratada, os números em Portugal são que em Portugal se leva cerca de 4 anos a procurar ajuda para a depressão. A depressão, a ajuda adequada. Sendo que normalmente as pessoas já vão ao médico de família, última linha, mas nós, aqueles que estamos em contacto com as pessoas e principalmente, até no vosso caso, vocês podem começar a identificar isto nas fases iniciais, mas também quando se começa a instalar um nível de gravidade moderada, em que as obrigações, os compromissos com terceiros, os estudos, tudo isso é abandonado, a pessoa foge de fazer essas coisas, não quer, não consegue e quando faz tem a sensação de que nunca conseguiu fazer o suficiente. Nos níveis mais graves de depressão, tal como referi antes, os cuidados pessoais, as tarefas ligadas à sustentação da própria vida também estão afetadas. Este é aquele momento em que, provavelmente é o momento em que só o psicólogo e o psiquiatra é que pode intervir. Tendo isto em atenção, eu lembrei-me, quando estava a pensar sobre o que é importante dizer a uma audiência de coaches,
Eu assim, deixa cá ver o que é que diferencia um psicólogo de um coach. E é muito curioso que quando estava a ouvir hoje de manhã as intervenções que as pessoas iam dizendo aqui, eu vou-vos dizer que eu tive o cuidado de não colocar em nenhum sítio das coisas que escrevi psicoterapia. E de repente ouço o professor Nuno Rebelo Santos falar sobre psicoterapia diretiva. Por que é que eu não fiz isso? Não é? O ano passado, uma formação para supervisores na Ordem dos Psicólogos, eu fiz esta pergunta. Portanto, 2019, nós disse, afinal, qual é a diferença entre psicólogo, psicoterapeuta, coach e counseling? E de repente o formador disse, quer mesmo que eu fale sobre isso? É que eu tenho muito para dizer sobre esse tema, não é? E então, eu para evitar isso, já tinha posto aqui, não, vou só pôr psicólogo. E aquilo que identifico depois quando faço uma pesquisa é que as fronteiras são realmente difusas. Nós andamos aqui um bocadinho a ver que isto se calhar já é coaching, isto se calhar já é psicoterapia. Portanto, é assim, eu vou partilhar aqui algumas coisas, mas eu sei que isto são zonas cinzentas, é como se estivéssemos a marcar fronteiras, não é? Uma das coisas que me lembrei logo das diferenças de coaching, eu lembro-me de uma colega que contava uma anedota de que era uma piada, que era a coaching é terapia para executivos. E então eu vejo aqui uma coisa muito importante e muito válida, que é o coaching, numa primeira abordagem, tem melhor reputação que o psicólogo para resolver um determinado tema. A pessoa sente ali às voltas com qualquer coisa, já não sente tanta alegria no trabalho, mas eu não sou maluco, não vou falar com um psicólogo. E eu vejo isto como uma vantagem, que é a pessoa assim, não, quer fazer alguma coisa, lá investigou sobre o que é o coaching, não é isto, o que é que eu posso fazer para melhorar? Não é? E aí, de suma importância, o vosso papel que é, será que ele está numa depressão, se identificam que há sinais de depressão, está naquela zona inicial e eu ainda posso fazer algum tipo de intervenção, ou já é o momento para começar a sensibilizar para um encaminhamento para outra área, para outro profissional? Entretanto, foi mais fundo sobre o que é isto, a diferença entre o psicólogo e o coach. E uma das coisas que vem assim muito clara é a psicologia trata doenças mentais, ao passo que o coaching não intervém nessa área. E eu lembrei-me de um podcast que eu acompanho há anos, que é mesmo em saúde mental. Tem mais de 700 entrevistas feitas, é norte-americano. E eles lá às vezes também têm estas coisas de sobreposição. Eu lembrei-me de uma autora que me marcou, porque ela fazia coaching, intervenção com vítimas de abuso sexual. Sendo que uma vítima de abuso sexual normalmente é portadora de stress pós-traumático, é uma coisa grave, é trauma. E o que acontece é que ela foi vítima de abuso sexual na infância e na vida adulta procurou um profissional. E ela disse que não se identificou com a abordagem da psicoterapia, aquela coisa de ir constantemente ao passado, quando ela precisava era de coisas que no dia-a-dia ajudassem a funcionar e a seguir pela frente. Então é assim, ok, coach não intervém em problemas mentais, em perturbações mentais, mas parece que há aqui pessoas que até podem denunciar com isso. Pronto. E aqui fica um bocadinho difusa a fronteira. Por outro lado, nesta coisa de o coaching é mais o desenvolvimento de talento, é mais o do presente para o futuro. Lembrei-me de uma área que vocês todos já ouviram falar, que é a psicologia positiva, em que esta área foi impulsionada principalmente no final do século XX. É um psicólogo e o foco que ele traz é vamos estudar pensamentos, comportamentos, as emoções, daquilo que faz as virtudes e as forças de caráter, aquilo que está a correr bem e que é bom no indivíduo. E vamos ampliar isso em vez de nos focarmos só nos déficits e consertar aquilo que está mal. Então fica um bocadinho ainda mais confundido.
Encontrei uma outra, e uma das outras diferenças que surge, que é o psicólogo é do presente, passado, futuro, e o coach é do presente para o futuro. Mais uma vez, o Martin Seligman, se calhar eu começo a achar que o Martin Seligman devia ser coach e não psicólogo, porque é o mesmo da psicologia positiva, uma reflexão que ele faz de 2017, em que apresenta, inclusive, como é que se faz intervenção na área da depressão, que é uma coisa que se chama psicologia prospectiva, em que esta ideia da prospecção refere-se de forma geral à representação mental que a pessoa tem, aos futuros possíveis, o ideal desejado e como é que eu daqui, e tendo atenção à ansiedade, à depressão, onde é que eu quero chegar e que caminho é que eu tenho de fazer para lá chegar. E aqui pensei, se calhar não há assim grande coisa que nos diferencie, não é? Então, se calhar um coach pode intervir na depressão. Mas eu encontrei diferenças. Há duas que quero muito destacar. Uma coisa muito importante. Vocês perceberam que o número de casos e as percentagens de depressão que existe em Portugal e no mundo inteiro, números pré-pandemia, os números pós-pandemia, nós não os sabemos ainda, iremos identificá-los daqui a 2 ou 3 anos, mas toda a gente é necessária, as pessoas estão em sofrimento, perante o caos a pessoa fica aflita, sem direção, sem plano, portanto, somos todos precisos, não é? Não, quero passar muito esta mensagem que não é, isto aqui só nós é que fazemos e vocês não têm nada a ver com isso. A questão que eu mais quero colocar é no sentido de autoproteção do profissional. Porque o trabalho de um coach é extremamente válido para algumas pessoas. Uma das grandes diferenças que encontrei é a formação específica que se recebe para lidar com saúde mental e com perturbações mentais. O psicólogo é condição necessária para ser psicólogo, estudar as perturbações mentais e como é que se intervém em cada uma dessas perturbações mentais. Mais tarde, um psicólogo cruza-se com o Martin Seligman e diz: eu vou para a psicologia positiva, porque esta coisa de estar aqui só focado nos aspectos maus, eu não me agrada nada disto. Mas agora um coach não recebe formação específica para lidar com perturbações mentais. Eu quando estive a pensar sobre então qual é a atuação do coach, eu vejo um trabalho muito, muito, muito bom, muito importante que se pode fazer nos sintomas iniciais da depressão. Eu volto a referir que é as atividades que davam prazer deixam de dar prazer, isolamento social e começa a haver um certo cansaço, não é? Uma certa letargia. Isto é as fases iniciais. E eu acho que aqui é fundamental que está a fazer tudo o que pode fazer para se sentir bem, está a descansar o suficiente, fala-me dos seus passatempos, anda a fazer passatempos, o que é que desejava alcançar. Portanto, eu aqui vejo que é fundamental uma atuação do presente para o futuro, mas ainda não está instalada uma depressão grave, ou moderada ou grave, em que a pessoa não tem energia, não tem força, não tem iniciativa, já está num sítio em que pede-se outro tipo de acompanhamento, outro tipo de paciência. E eu agora, e vou já pedir desculpa a priori se vou ser reducionista, porque a imagem que eu tenho do coach, não é? É alguém que no contexto empresarial, porque lá atrás escolheu gestão, escolheu recursos humanos, é aquelas fases em que ainda estamos mais indecisos, mas entra no mundo corporate e descobre um talento especial para estar com colegas e colaboradores, integrou programas de coaching e percebe que tem uma capacidade e um prazer muito grande em ajudar alguém a superar-se, a melhorar, a encontrar o seu valor. E depois o que fazer? Não,
eu vou redirecionar um bocadinho a minha carreira e vou aqui especializar-me mais no coaching. Este tipo de intervenção com alguém muito deprimido exige um trabalho completamente diferente. E o que pode acontecer é que a pessoa entra num sítio em que não tem as ferramentas e mais, não é com este tipo de situação que se identifica a trabalhar. Um outro grande alerta ou diferença é precisamente porque a pessoa veio de um sítio mais corporate, está mais focado em desenvolver talento, em focar nas qualidades do ser humano, do presente para o futuro. A depressão vive muito no passado, a pessoa está num sítio de remoer muito aquilo que devia ter feito e que não fez. Não é? E qual é o impacto que o acompanhar uma pessoa deprimida, qual é o impacto que tem na pessoa que a acompanha? Eu estou habituada a ouvir uma pergunta tanto dos meus pacientes como dos meus amigos, é assim, Ana, como é que tu aguentas? Como é que tu aguentas acompanhar gente que se queixa semana após semana, consulta atrás de consulta? Como é que tu aguentas? Que tipo de trabalho é esse? Eu respondo duas coisas, que é sim, mas também contacto com aquele momento de melhoria e isso enche a alma e contactamos com a profundidade dos seres humanos. Aliás, eu costumo dizer que acho que a minha profissão é a mais bonita que alguém pode ter no mundo. Agora, às vezes é extenuante, às vezes é drenante, às vezes é cansativo. E faz parte de trabalhar com pessoas doentes, né, em termos mentais, não é? Nós temos muito foco na supervisão e na intervisão. Eu já percebi que vocês também cada vez mais também estão a perceber a importância disso, é fundamental. A importância de descansar, praticar exercício físico. Portanto, eu percebo que isto é comum nas duas profissões, mas nós, muitas vezes, isto é essencial, porque pode ser a diferença entre eu conseguir continuar a dar consultas naquele dia ou não. Gostava também de salientar aqui um outro aspecto que é, então ok, identifiquei alguém com sinais de depressão moderada, isto não tem, acho que não vai melhorar, então o que é que eu faço? Encaminhar para um profissional na área da psicologia. É bom ter alguém que esteja que seja da vossa confiança e que fazer aquela ligação. Agora, eu também sei que no momento em que se caminha alguém, perde-se dinheiro. Não é? Vamos dizer as coisas como elas são. E no momento em que nós perdemos dinheiro, há uma sensação de será que estou a fazer bem? Será que eu não podia estar a lidar com esta situação? O alerta que eu quero deixar é que o dinheiro que vocês perdem no curto prazo vão ganhá-lo a longo prazo. Ou seja, a energia que se despende a acompanhar alguém que está num estado depressivo pode muitas vezes frustrar a pessoa e pode colocar a pessoa em causa e pode inclusive prejudicar a energia e a forma como atuam com outros processos de coaching e esses sim que beneficiam de um processo só de coaching. A outra coisa é a depressão pode matar. Eu vou só dar-vos estes nomes. Embora nós não achemos que se calhar isso assim também não é tão mau, em Portugal morre-se muito por suicídio, eu vou só dar estes 3 nomes. Robin Williams, Anthony Bourdain e o Pedro Lima. Ninguém imaginaria a dor que se escondiam atrás destes homens famosos, bonitos, aventureiros, charmosos, com sentido de humor. E, no entanto, e depois nós percebemos, como os amigos ficam muito admirados, como é que é possível ter feito estas coisas, a depressão estava lá, bem escondida. E eu imagino que um profissional que lida com alguém, eu ainda não tive, e espero não ter, de enfrentar esta situação de perda de alguém por suicídio,
embora nós sejamos alertados de vez em quando, olha, faz parte, realmente, acompanhar pessoas doentes neste nível, nós podemos perder alguém por suicídio. Mas eu imagino o quanto isto deve ser doloroso para o profissional. Protejam-se. A depressão é uma daquelas áreas que vocês encaminham para o psicólogo, fizeram se calhar a coisa mais importante por aquela pessoa. E aqui vem outro aspecto, que é, quando a pessoa, sendo que foi um profissional, a famosa publicidade boca a boca, foi um profissional em que sentiu que ele estava mais interessado em dar-lhe o tratamento adequado, da forma adequada, essa pessoa vai ser um arauto de publicidade positiva. Se a pessoa sente que foi mal encaminhada, uma intervenção mal feita, vai ser o oposto, vai dizer mal. E a reputação profissional é das coisas mais valiosas que nós temos e daquelas que mais demora a construir e infelizmente mais fáceis de destruir. Não é? Portanto, há aqui também um aspecto que é, não é só esta coisa de, ok, então quais são os sinais? Então está bem, então é um caminho, porque quem recebe o contacto ou quem está com aquela pessoa lá no consultório, de repente fica neste sítio, encaminho, não encaminho, será que é o momento já de encaminhar? É muito importante terem presente que também é um momento de autoproteção, não é só focado na pessoa, também, como é óbvio, mas focado em vós. Eu costumo dizer, isto é uma maratona, isto não se acaba agora. Portanto, a pessoa tem de gerir a sua carreira e a sua intervenção, tem de ter atenção também onde é que quer chegar. Fica aqui também uma coisa que é, então, ao coach não está completamente vedada a intervenção na área da depressão. Não é bem assim. Eu considero, mas é assim, firmemente, digo isto, gut feeling mesmo, que há um trabalho de prevenção primária. Agora vou usar aqui a linguagem que anda por aí. Para reforçar o sistema imunitário psicológico. A melhor forma de dar máscaras psicológicas, a melhor forma de fornecer álcool gel psicológico é promovendo talentos, a pessoa estar autoconsciente do seu estado de espírito, ter uma noção de como se sente, o que quer alcançar, e isso é uma intervenção que são maioritariamente os coaches que irão fazer, e não são os psicólogos, não é? E mais uma vez, somos todos necessários e há muito trabalho para toda a gente. E basicamente era isto que eu trazia para falar convosco. Eu queria deixar algum tempo para dúvidas. Para perguntas e respostas. Yeah. Muito bem, excelente. Doutora Ana, muito obrigado. Temos de facto aqui algumas intervenções aqui na nossa página de chat e que participantes colocam algumas questões, umas mais diretamente ligadas ao tema, outras nem tanto. Eu aqui, dadas as várias questões que nos colocaram e que fizeram chegar, passava já, porque de tempo também não temos muito, passava já por questões ligadas diretamente ao tema da intervenção, que era uma pergunta da Teresa Gouveia que diz: a Ana tem recebido casos de pessoas que foram atendidas primeiramente por coaches e que depois se foram direcionadas para si ou foram ter um psicólogo. Sim. Eu agora estou aqui a ver o que é que eu digo assim. Eu vou dizer uma coisa, eu gostei muito. O professor Nuno Rebelo dos Santos pôs as coisas de maneira muito algoritmo, não é? Há psicólogos a fazer excelente trabalho e há psicólogos, desculpem, há coaches a fazer excelente trabalho e há outros nem por isso. Não é novidade. Eu recebo pessoas que vieram de coach e que precisavam de fazer um trabalho lá mais para trás. Eu e colegas meus, eu tenho assim 2, 3 coaches, não é? Que é quando eu acho que é isto... Agora vou dizer uma coisa, é assim, eu prefiro trabalhar com
com doença, com trauma, mesmo, pronto, cada um tem o seu foco, O seu não é? talento. O seu talento, não é? E aquilo que eu sinto é que, não, esta pessoa beneficia mais de alguém que está especializado nisto, não é? Mas sim, recebo essas pessoas. Ok, muito bem. Temos então outra que vem da Ana Ruivo e que nos diz de uma forma mais específica aqui e aqui dentro de uma área específica dentro da depressão, que é a quem recorrer por luto, nomeadamente de luto de pai e mãe. Ana, eu quero muito agradecer esta pergunta à Ana Ruivo, porque era uma das coisas que vinha aqui para falar e acabei por não falar, que é atenção que todos nós sofremos altos e baixos e há situações em que a pessoa, se alguém me chega e que diz que perdeu o pai e não me parece triste e até tinha uma boa relação com o pai, eu acho estranho. Porque há aqui qualquer coisa que é estranha, porque quando eu perco alguém tão importante na minha vida, é saudável que eu fique triste, porque eu estou consciente de uma perda, a minha interação com o mundo, lá está. Nos momentos iniciais, quando é que o luto normal ou saudável passa a ser patológico? Há assim uns prazos. Vou-vos dizer que os primeiros 8 meses, sendo que passado 8 meses da perda de alguém importante, há um momento em que a pessoa volta a ficar muito triste, volta a ficar muito em baixo, volta a ter uma dor muito grande sobre essa perda. Mas um ano é um tempo razoável e há perdas em que a pessoa simplesmente não ultrapassa, aprende a conviver com. A questão é quando é a perda da pessoa que se amou, portanto o mundo exterior, e instala-se também uma depressão que é uma culpa desadequada sobre eu devia ter feito qualquer coisa diferente, eu devia ter estado presente, aquela conversa que foi o que se diz, estou farto de ti, nunca mais te quero ver, e por azar aquela pessoa morre e a pessoa fica a alimentar este pensamento. A partir desta altura a pessoa já perdeu alguém significativo lá fora e já perdeu o amor por si própria. Esse é o momento para ir para o psicólogo. Muito bem. Estamos quase na nossa reta final, mas uma outra questão que possa vir do chat ou diretamente aqui para nós, como a doutora Ana encara a depressão profissional? Burnout. Vamos chamar o nome pelo... os bois pelos As coisas nomes. pelo nome. Exatamente. O burnout, sabe que é muito interessante que o termo burnout surgiu no mundo da psicologia, dentro dos profissionais anos 70, profissionais da psicologia que atendiam toxicodependentes. E eles referiam-se aos toxicodependentes que estavam em tratamento como estando burned, queimados. Não é? O que acontece é que a partir de determinada altura eles começaram a referir-se também a eles, as pessoas que faziam a intervenção, como burned out. Também estavam queimados, sem chama, sem energia, não é? E a pouco isto começou-se a generalizar a outras classes profissionais e ultimamente vem um foco também muito grande em relação a estudantes universitários. Muitos deles estão em burnout. O burnout, na minha visão e nas coisas que eu vou consultando, é a ponte entre, portanto, a ansiedade é uma coisa e a depressão é outra. Mas é a ponte entre ansiedade e depressão. É um dos exemplos da ponte entre ansiedade e depressão. Portanto, a ansiedade é, eu estou em alerta para saber se está tudo bem, se está a correr bem, a planificar, e depois acalmo. Eu estou em alerta e depois acalmo. O problema é que quando eu estou constantemente em alerta, à espera que as coisas corram mal, eu vou desgastar-me, vou cansar-me. E o que é que provoca isso? A depressão profissional ou o burnout, que é excesso de tarefas, horários desadequados, sem tempo de descanso, sem a sensação de valorização, e a determinada altura a pessoa simplesmente perde a alegria, entrou na tal desvitalização, e é isso que aí já estamos no campo da depressão. Okay.
os coaches têm um papel fundamental na prevenção disso, principalmente porque identificam muitas vezes aquilo no início que é, então você trabalha 70 horas por semana e não tira férias há não sei quanto tempo, se calhar... Uma última questão, para nós cumprirmos de facto o nosso tempo e a agenda, é o papel da psicologia positiva, dito aqui pelo Carlos Ferreira, e a cura da depressão. Não sei se nós poderíamos chamar cura aqui, mas a pergunta foi feita nestes moldes. É mesmo muito interessante essa pergunta. Eu estou aqui, de repente, imagina que isto era um desenho animado, não é? E de repente tenho aqui uma série de coisas e o tempo. Ok. Podes falar de cura da depressão. Aliás, isto é uma coisa... ainda bem que esta pergunta foi feita, porque isto é importantíssimo. As pessoas recuperam da depressão. Okay? Isto é como a constipação da alma, nem toda a gente passa a vida depois constipado constantemente, não é? 70 a 80% das pessoas que recebem o tratamento adequado, e o tratamento adequado é muito identificar-se no contexto externo a sítios onde a pessoa possa descansar, em que a pessoa se sinta sem a pressão de fazer alguma coisa, que seja compreendido. No mundo interno, fazer reestruturação da forma como se percepciona o mundo e a forma como se atua sobre o mundo, e depois dar tempo ao corpo de recuperar. Às vezes é preciso medicação, mas nem sempre. Pronto. O problema coloca-se quando a pessoa já vem, e agora eu vou dar este número, que é 2 anos. Se a pessoa está num estado de grande cansaço, já nada dá prazer, não consegue cumprir responsabilidades, um aumento de apetite e de peso, ou por outro lado, perda de peso, insónias, o corpo já está muito desvitalizado. Passado 2 anos, já estamos naquilo que se chama depressão major crónica. Este é o grande risco. Não é? Atenção, não é desde depressão leve que anda aqui mais ou menos, isto já não tenho a mesma vontade que tinha antes. Não. É depois de se instalar uma depressão moderada, severa. Se nós imaginarmos isto como se fosse um semáforo, não é? Está do amarelo para o vermelho, e se a partir desta fase demorar até mais de 2 anos a procurar ajuda adequada, aí sim já estamos num sítio em que pode ser difícil fazer o caminho de volta. Okay? Mas sim, a depressão tem cura. Sobre a psicologia positiva, eu acho que eu uso a psicologia positiva, e eu até vou dizer num sítio em que uso, que é... e na altura, logo quando saí da faculdade, trabalhei muito com os professores que eram mais a professora Helena Marujo, o professor Luís Miguel Neto. Sim, é uma das que tem trabalhado nessa área do ISCS. Do ISCS, exatamente. Nós ainda fizemos coisas juntos. Aquilo que eu senti foi, é muito válido, mas lá está, se calhar cada um tem a sua coisa. Eu estava mais focada em trabalhar com as partes doentes, não é? Porque havia ali coisas que não se podiam ignorar. A psicologia positiva, para mim, tem um aspecto importantíssimo, que é quando a pessoa chega, portanto, já não está doente, já saiu uma vez ou outra, já conseguiu ligar a um amigo, e eu ficaria por aí. O que eu faço com os conhecimentos que tenho de psicologia positiva é assim, tu como é que foi voltar a estar com os amigos? Foi bom. Mas foi bom como? Foi bom calmo, foi bom energia, foi bom entusiasmo. Não foi bom. Está bem, mas o que é que está dentro desse bom? Ou seja, se calhar eu antes pararia quando a pessoa disse que foi bom, e agora eu faço ampliar. Uma maior exploração. Exatamente, para que isso se instale no corpo. Aliás, as sensações agradáveis são uns amortecedores que nós temos para quando uma coisa corre mal, quando perdemos, o namorado acaba connosco, perdemos um projeto no trabalho, aquele teste não correu assim tão bem, mas eu tenho acumulado uma energia das coisas boas, não é? Isso só se consegue ampliando
tendo a sensação, sentir a sensação do que é bom. Uhum. Não é? E é uma forma muito importante até de promover a prevenção da depressão. Excelente. Muito obrigado pelas suas respostas. Nós já estamos um bocadinho fora de tempo. Em termos de resumo, o que é que eu vos poderia dizer? Que nós aqui trabalhamos fundamentalmente numa reflexão sobre vários pontos que aqui foram descritos muito bem pela doutora Ana Catano. Lembro algumas das situações para as quais ela falou, no humor triste, ansioso, que às vezes são persistentes. Ela falou aqui em algumas situações arrastadas. Quando elas são iniciais, o coach pode ter uma intervenção muito positiva, sentimentos que podem causar alguma desesperança, pessimismo, irritabilidade. Tudo isto foram situações descritas e muito bem pela doutora Ana Catano, lembrando que estas questões representam uma percentagem muito elevada de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mesmo dados portugueses já antes da pandemia e que devemos considerar. Lembrar também que o papel dos coaches em relação ao stress, ao stress positivo, pensando também as situações ligadas ao distress que podem culminar naquilo que falou agora mesmo, em questões profissionais que levam ao burnout, que nitidamente aqui já é um stress muito elevado pelas razões que enumerou. Tudo isto foi, de facto, muitíssimo bom trazermos aqui, fazermos uma reflexão conjunta. A minha gratidão pela esta sua intervenção, parabéns pela clareza com que o fez, muito publicamente. Eu quero agradecer porque aprendi imensa coisa de manhã com o David e com a outra painel, eu já devo também aqui umas coisinhas. Todos nós estamos sempre a aprender. Muito obrigado também. E por isso nós agora vamos entrar na hora de almoço, entre a 1 e as 2, período para o qual aproveitem para comer qualquer coisa, refletir, fazer pequenas tarefas. Nós vamos voltar com o mesmo link, nesta mesma sala, por Zoom, às 14 horas, e que entre as 14 e as 15h30 vamos ter intervenções de outros coaches e outros profissionais para outras tendências do coaching. Deixem-se estar connosco e por isso é só um até já.